pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo importante. Nós vamos trazer informações aqui de um time português podendo levar 3 jogadores do Flamengo, 2 zagueiros e um atacante. Um atacante, inclusive, está sendo utilizado pelo técnico Tite. E a gente vai falar que atacante é esse. Temos também novidades na negociação do Flamengo pelo meia Claudinho, junto ao Zenit. A gente vai trazer mais informações sobre essa situação. Tem também atualização sobre Paquetá e também uma nova informação da proposta do Palmeiras para Gabigol para ter o atacante a partir de 2025. Vamos falar agora de campo e bola. Bruno Henrique está fora do jogo contra Fortaleza nessa quinta-feira com uma entorse séria. Ele ainda sente muitas dores no tornozelo. Inclusive, é dúvida para o outro jogo, que só vai ser apenas no dia 20 contra o Criciúma, lá em Brasília. Ele não tem presença confirmada nesse duelo. E o seu substituto imediato, ou até mesmo titular da posição, Everton Cebolinha, continua fora também do Flamengo, não encara o Fortaleza. Por exemplo, nessa terça-feira ele não treinou com os demais companheiros, ele fez um trabalho de transição, campo e bola no campo, obviamente, e está fora do jogo. A previsão é que ele volte a treinar com os demais jogadores na sexta-feira, ou seja, para ficar à disposição para o outro duelo, que eu repito, será apenas no dia 20, final de semana que vem, lá em Brasília. O Flamengo vai mandar esse jogo lá no Mané Garrincha, em Brasília. Então, fica a dúvida de quem o Tite vai colocar ali na posição desses 2 atletas, os 2 jogadores da posição lesionados. Eu, particularmente, daria uma chance ao Matheus Gonçalves, que entrou bem nos minutos finais do último jogo contra o Cuiabá, justamente nessa posição, ponta esquerda, aberto pela ponta. E é uma função que o Matheus Gonçalves está acostumado a fazer. E você aí do outro lado, colocaria quem? Vitor Hugo? Lohan? O que vocês fariam no time do Flamengo na ausência de Bruno Henrique e Cebolinha? Podem comentar à vontade. Vamos falar agora de mercado da bola, porque o Leixões de Portugal está próximo de contratar aí 3 jogadores do Flamengo, sendo um deles em definitivo. Não, na verdade, 2 em definitivo e um por empréstimo. Vamos lá. O Noga é um desses jogadores, ele já está emprestado ao Leixões. O Leixões avisou ao Flamengo que quer exercer a opção de compra de 375 mil euros por 50%. Isso dá 2,2 milhões de reais na cotação de hoje por 50%, e o Flamengo mantém 50% do zagueiro Noga. Outro jogador que o Leixões quer também é zagueiro, é o Diegão, destaque do Sub-20. Esse seria por empréstimo. E o outro jogador que o Leixões está muito próximo de contratar de maneira definitiva é o atacante Verton, que inclusive vem sendo utilizado pelo técnico Tite aí nas últimas partidas. Na verdade, ele entrou 2 vezes com o Tite nos últimos 2 jogos. De fato, ele mostrou ali muito vigor físico, muita disposição, muita vontade, mas nitidamente tem a parte técnica limitada para poder atuar no time do Flamengo. Pelo menos essa é a minha visão. Eu não vejo o Verton tendo espaço nesse setor ofensivo do Flamengo, sobretudo após o retorno dos jogadores que estão servindo a seleção, as suas respectivas seleções na Copa América, no caso, a seleção uruguaia, quando a Arrascaeta voltar. Não vejo por que ficar, entre aspas, improvisando o Verton no time do Flamengo. Então, o Flamengo muito próximo de negociar esses 3 atletas com o Leixões. O Leixões, na verdade, ele é um baita parceiro do Flamengo lá em Portugal. As 2 diretorias têm uma ótima relação. Os dirigentes, sempre que vêm aqui ao Brasil, visitam o Ninho do Urubu. E mais um jogador, na verdade, mais 3 jogadores podendo pintar lá no Leixões. Repito, Noga, em definitivo, com o Leixões comprando, exercendo a opção de compra. O Diegão, zagueiro, por empréstimo. E o Verton, em definitivo, eu esqueci de falar o valor do Verton, 1 milhão de euros. Isso dá em torno aí de 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, e o Flamengo mantendo 30%. Não tome água com limão se quiser acabar com a barriga de cerveja. Esse aí na tela era o meu corpo quando eu ainda acreditava que a única dos direitos econômicos. Vocês vão se recordar que o Verton quase foi para o Santa Clara, também de Portugal. Em cima da hora o Landim não assinou, e muita gente mencionou que foi pelo fato do valor ser baixo, a repercussão negativa. Não foi, não. É porque o Flamengo tinha uma outra proposta do Chipre, tá? Pelo jogador, o jogador não quis. Para o Flamengo era uma proposta muito mais vantajosa. O jogador falou, não, quero ir para o Santa Clara. Aí o Flamengo virou e falou, beleza, você não vai para o Chipre, mas também você não vai para o Santa Clara, você vai ficar aqui no Flamengo. Recentemente ele teve o contrato renovado, mas a gente sabia que essa renovação de contrato era apenas para o Flamengo não perder o jogador de graça, entre aspas. Vamos falar agora de Claudinho, informação que a gente trouxe mais
cedo lá no SBT Sport Rio que o Zenit assinou de maneira positiva para fazer uma negociação com o Flamengo. O que isso quer dizer? Que o Zenit quer vender o Claudinho. Óbvio que precisa chegar a um acordo com questões financeiras, mas antes, nas outras janelas, quando o Flamengo tentou o Claudinho, o Zenit não queria nem papo. Falou, olha, não adianta, eu não quero vender o Claudinho, esquece, é nosso principal jogador. Agora, nessa janela, o Zenit já assume, digamos assim, que topa vender o Claudinho, mas existe ainda aquela conversa, aquela negociação para chegar a um acordo em relação ao valor da venda. O Flamengo acena aí com uma proposta de 15 milhões de euros, podendo chegar a 17 através de metas. 17 milhões de euros hoje dá em torno de 99 milhões de reais pela cotação do dia. Então o Flamengo vai conversar com o Claudinho, já tem um acordo, Flamengo e Claudinho já tem um acordo verbal, questão de tempo de contrato, salário, Claudinho topa jogar no Flamengo. Conversei, repito, com pessoas da família do jogador que garantiram isso, que depende apenas do Zenit. Aí muita gente vai falar, só depende do Zenit. Gente, antes o Zenit não queria nem conversar, agora topa conversar e topa vender o jogador ao Flamengo. Óbvio, não vai cobrar barato. Estamos falando de um jogador extremamente importante e valorizado no mercado da bola. Mas a gente sabe que o Flamengo está muito disposto de fazer contratações de peso para poder ganhar títulos ainda nessa temporada, até porque é um ano eleitoral. E aí muita gente vai me perguntar, pô, beleza, quer o Claudinho, quer o Paquetá. Em relação ao Paquetá agora, tudo travado, o Flamengo não vai fazer mais nenhum movimento. O Flamengo tentou o empréstimo, o West Ham vetou o empréstimo, veta a venda também. O West Ham não quer se desfazer do jogador, mas o jogador vai conversar com o West Ham para tentar fazer a vontade dele. Enquanto isso, o Flamengo só observa, só de olho, não fará nenhum outro movimento para tentar o Paquetá. Digamos que o Flamengo está muito mais focado no Claudinho do que no Paquetá nesse momento. Para finalizar nosso vídeo, uma atualização sobre a proposta do Palmeiras ao Gabigol pela assinatura do pré-contrato. Ontem eu não mencionei, vou mencionar aqui hoje. 4 anos de contrato seria esse vínculo do Palmeiras com o Gabigol a partir de janeiro de 2025, ou seja, teoricamente o Palmeiras negocia com o jogador valor de luvas, pagamento de salário, tempo de contrato e não paga nada ao Flamengo. Ele não vai chegar de graça ao Palmeiras, porque obviamente o Gabigol vai pedir muito em relação a luvas, mas a vantagem que o Palmeiras tem em não negociar compensação financeira com o Flamengo é que pode negociar com o jogador, por exemplo, eu não estou falando que será isso, 30 milhões de reais de luvas. O Palmeiras pode diluir esse valor durante o tempo do contrato. Isso é normal, tal como o Flamengo fez com o Guerreiro, por exemplo. Quando o Guerreiro chegou ao Flamengo, foi, entre aspas, livre, de graça. Mas aí o Flamengo diluiu o valor das luvas durante o pagamento do salário dele durante o tempo de contrato. Fala, nação rubro-negra. Hoje temos uma notícia importantíssima sobre o futuro do Mengão. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou a data e o valor mínimo do leilão do terreno do gasômetro, onde será construído o nosso tão sonhado estádio. Vamos conferir todos os detalhes. A tão aguardada licitação está marcada para o dia 31 de julho, com valor mínimo de R$ 138,2 milhões de reais. Nesta terça-feira, 9, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a data e o valor inicial do leilão do terreno do gasômetro, local onde o Flamengo planeja construir seu novo estádio. O leilão acontecerá em 31 de julho, às 14h30. Os interessados em adquirir o terreno precisam oferecer um lance mínimo de R$ 138,2 milhões de reais e estão obrigados a construir uma arena esportiva no local. O Flamengo já expressou seu interesse em comprar e desenvolver o estádio na região portuária do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes está apoiando o clube nesse objetivo e, em junho, destacou a importância do estádio do Flamengo para a revitalização da área. O terreno do gasômetro foi adquirido pela Prefeitura em 2012 e, depois, transferido para o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, administrado pela Caixa Econômica Federal. O local, desativado desde 2005, era utilizado para armazenar gás manufaturado. Quem der o maior lance ganhará o terreno e deverá construir um equipamento esportivo com capacidade mínima para 70 mil pessoas. O projeto precisa incluir um plano de mobilidade urbana que favoreça o transporte público e o acesso a pé nas proximidades. Além disso, deve promover a integração urbana com os estabelecimentos ao redor, como lojas, bares, restaurantes e museus. Estão animados com essa notícia? A construção do nosso estádio está cada vez mais próxima de se tornar realidade.
Deixe seu comentário sobre o que achou dessa novidade e vamos torcer para que tudo dê certo no leilão.